Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda Consciência e Juventude. Agradeço a todos vocês por deixar que a gente possa estar aí nessa uma hora conversando a respeito de espiritualidade, comportamento, energias, física quântica e outros assuntos pertinentes aí à evolução humana. Quero deixar um grande abraço, quero deixar um grande axé e gratidão a todas as pessoas que entraram em contato com a gente pela página. Nós começamos aí um tratamento bem legal para aqueles que se interessaram pela nossa promoção. Dia dos Namorados eu curto. Vou mandar um beijo especial a Sol Oliveira. Sol, muito obrigado, muito axé. Esse contato, esse carinho e esse feedback que vocês ouvintes nos dão em todos os programas. Então fica aí a nossa gratidão, o nosso grande abraço, o axé, e vamos pedir para que todos vocês elevem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que vos assistem, para que a gente possa ter essa hora em paz, com muita informação de evolução, de amor e de paz. Hoje nós vamos falar de ataques energéticos, defesa psíquica, elemental, espiritual, comportamental. E para isso eu estou aqui com a minha galera, os meus irmãos de fé, os meus irmãos de vida, os meus irmãos de sangue. Tudo bem, pô? Boa noite, pessoal. Tudo jóia, Franz? Esse assunto é muito interessante, né? Um assunto que a gente sempre tem aí mais e mais a aprender e a complementar, né? Para usar no nosso dia a dia. É muito importante nos dias de hoje, né? Boa noite, galera. Uma honra estar aqui com vocês. E vamos esclarecer aí alguns pontos, refletir sobre outros pontos, para que você seja o dono do seu caminho, das suas energias e dos seus pensamentos, e pare de ficar aí que nem uma bola de pebolim nas mãos das forças manipuladoras. E já começando com a pergunta, Flávio, em que momento você acha que a pessoa se deixa ser influenciado por algum tipo de ataque psíquico, por algum tipo de inimigo espiritual, vamos por assim? Muito boa pergunta. Na verdade, irmão Franz, não existe um momento chave, um momento específico. São vários momentos, porque você se blindar, se manter numa frequência elevada, fora do alcance das frequências nefastas, vamos dizer assim, é um exercício diário e constante. Claro que tem alguns entraves, né, alguns embates que começam em épocas, em eras, em vivências, em experiências que a gente não consegue recordar no presente momento, porque estamos experienciando o véu do esquecimento. Então, nesses casos específicos de algozes, inimigos ancestrais, o ponto de partida realmente foi um momento específico, e isso precisa ser trabalhado. Agora, as questões diárias, né, os obsessores
as questões obsessivas do dia a dia, isso é uma constante, Franz. Não tem um momento no seu dia que você fale, não, agora é o momento em que eu estou mais vulnerável. Não, a vulnerabilidade da pessoa é uma constante e vai estar relacionada à postura vibracional e energética que ela tem, que ela mantém e que ela cultiva ao longo do dia dela. Então não adianta nada, por exemplo, você começar o seu dia muito bem, fazendo mantras, fazendo invocações, e terminar o seu dia com pensamentos, atitudes e sentimentos não tão interessantes assim. Veja bem que todo aquele trabalho que você fez no começo do dia, não é que ele não foi válido, ele foi válido enquanto você se manteve naquela frequência, naquela oitava, enquanto você manteve o spin dos seus elétrons dentro de uma faixa vibracional que te deixava fora do alcance dessas energias, dessas consciências, né, desses irmãos que ainda estão trilhando caminhos mais obscuros no processo evolutivo. Eu acho que a gente tem alguns processos que acontecem de forma coletiva que podem influenciar cada vez mais para que você entre em choque com algozes, espíritos negativos. No meu ponto de vista, os 3 programas que a gente fez, que é o dinheiro, o relacionamento e a família, geralmente são os principais, né, que fazem com que as pessoas entrem num embate e comecem a ter aí contatos com inimigos, né? E aí quando o Franz diz dinheiro, você consegue colocar dentro dessa lacuna todas as questões relacionadas à profissão e trabalho. Porque não adianta nada você estar num relacionamento maravilhoso, você acorda de manhã sentindo no seu cardíaco que a vida realmente é um dom, a vida é uma forma que você ganhou de servir aos planos superiores, e aí chega no seu trabalho e já dá de cara com o seu chefe e anula toda aquele patamar vibracional que você se colocou quando estava experienciando a plenitude, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante a gente observar que nossa vida é composta de faces, de campos, vou até dizer personas ou máscaras, e aí eu tenho certeza que o povo vai adorar pegar esse gancho mais pra frente, mas a imunização acontece quando todas as faces do seu ser estão cristificadas, estão iluminadas, ou seja, estão a serviço da centelha divina e não do ego. E é tão difícil, né, chegar nesse patamar. Acho que é a nossa principal missão aí nessa terra, independente de caminhos, a nossa principal missão é chegar nesse patamar de evolução, de iluminação. E, eu acho que isso remete muito às coisas que de repente você pegue no consultório, os problemas, as dores, né, que fazem com que a pessoa entre em desespero. Quais são as principais dores que você vê que deixam as pessoas desesperadas, sem chão, um pouco mais sentidas e abertas a faixas negativas? As principais dores, né? É um tema muito legal, nós vamos abordar esse tema junto com vocês depois do nosso intervalo. Então fique ligado aí no nosso programa, na Rádio Toques de Aruanda, Umbanda, Consciência e Juventude. Até já! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Baba Saure, Oberi
Voltamos aí com o nosso programa, hoje falando de ataques energéticos, psíquicos, na Umbanda conhecido como demandas, mas, pô, vamos lá, agora não tem como correr. Quais são as principais dores que você pega no seu consultório, que remetem aos enfrentamentos, as pessoas... Quais são as principais dores que você tem vivenciado dentro do seu consultório que fazem com que as pessoas fiquem mais desesperadas, cometam mais atos sem pensar e, consequentemente, abram portas para padrões energéticos vibratórios negativos e, consequentemente, os seus irmãos correspondentes? Então, Franz, as principais dores são corriqueiras, né? Aquelas que a gente conhece. Nós estamos falando sempre ou de problema de saúde, ou a pessoa tem problema financeiro, ou ainda questões de relacionamento, que pode ser afetivo, pode ser familiar, ou profissional, né? Ou ainda questões sobre o caminho profissional. Mas o que pega mais para as pessoas é aquilo que está relacionado com o ponto onde cada um tem uma abertura, né? Uma abertura para se deixar influenciar. Como assim uma abertura, né? Eu estou falando aí de crenças, de sistema de crenças limitantes, crenças negativas que a pessoa já traz com ela e que quando ela se encontra em determinadas situações, essas crenças elas complicam ainda mais a questão da pessoa, né? Então, além dela ter um problema real, ela ainda tem aquilo que ela acredita, né? Ela tem ainda a dificuldade que ela vê, né? Então, aí é onde as influências negativas se tornam mais presentes, né? Então, quando uma pessoa está passando por um problema profissional e ela encontra com uma outra pessoa no elevador, por exemplo, que é uma pessoa negativa, né? Que é uma pessoa que vai, vamos dizer, que ela deveria se proteger psiquicamente dessa pessoa. E ela começa a falar do problema dela, porque eu estou com um problema de emprego e tal. Aí essa pessoa vira e fala assim, o país realmente está numa situação muito difícil e você não vai conseguir, aí a tua profissão não vai dar, você não vai conseguir arrumar emprego nessa tua profissão. Olha, eu conheço tanta gente desempregada nessa tua profissão. Ou então aquela perguntinha, né? Mas isso dá dinheiro? A pessoa já faz essa pergunta já te olhando de cima a baixo. Por exemplo, os terapeutas sofrem muito dessa sim. Nós sofremos bastante. Inclusive tem até algumas pessoas que não encaram isso como profissão. Acha que você tá brincando, curtindo a vida. Exatamente. Dentro da Umbanda a gente tem isso muito claro em 3 campos, né? É o que eu falei, o relacionamento. O relacionamento eu incluo um outro campo chamado sexual, porque é uma dor iminente aí. Sim. Relacionamento sexual, dinheiro e família. São as coisas que mais abrem campos energéticos para o que a gente chama na Umbanda de demanda, né? Então vamos desmistificar isso que é demanda. Demanda, no dicionário, é uma quantidade, um fluxo de energia ou um fluxo de material que chega de forma contínua e incessante a algum determinado local. Então, quando eu falo demanda energética, com a intenção de mostrar ou pontuar um ataque energético, eu falo que a pessoa se liga à principal dor e não consegue uma evolução, ela mergulha na dor. Então, e quando ela mergulha na dor, ela entra em contato com seres que estão nessa frequência vibratória, mas que já tem um controle do campo que está. Então ele já está na frequência vibratória, ele não caiu, ele é de lá. E é um pouco mais...
É uma coisa muito diferente, porque quando a pessoa já está, quando o ser já está, o espírito já está na faixa vibratória, ele se adapta. O ser humano é 100% adaptável. Então, ele começa a se adaptar e vendo que uma pessoa está caindo, ele se aproxima dessa pessoa para colher energia. Por quê? Imaginem isso como degraus, tá? Então as faixas vibratórias são degraus. A pessoa que está no degrau de cima, ela tem um pouco mais de luz, ela está vendo aí a luz da porta. Vamos pôr assim, desenha aí uma escada, degraus, uma pessoa em cima já vendo a luz, uma no meio, que está vendo a pessoa de cima, e já tem um outro ponto de referência, que é a pessoa que está totalmente embaixo, que ainda está no escuro. Então, quando tem a queda de faixa vibratória, e aí que entram as demandas, entra o lado psíquico, o que está embaixo, ele tem uma necessidade de ter o recurso que o que está em cima tinha. Então ele vai obsediar, isso é uma obsessão. Ele vai começar a atacar de forma a manter aquele espírito que está lhe dando energia, que ele está sendo sugado, no mesmo faixa vibratória. E isso acontece com muitos espíritos. Então, quando você vem no terreiro de Umbanda, onde fala assim, olha, eu estou sofrendo uma demanda, o primeiro responsável é você. Por quê? Porque a queda foi sua. Vou voltar a dizer isso. A queda vibratória, quando você fala, eu estou num padrão onde eu tenho um obsessor, na verdade você está indo até ele, porque ele não tem condições de ir para cima. Ele não tem condições de subir, a não ser que seja invocado e deem permissão para que ele possa subir. Então é ritual magístico, é o que a gente chama de magia negra, é forma-pensamento, e aí ele consegue subir e ter uma atuação. Inclusive, o processo magístico, ele é muito interessante, acho que merece ser dedicado aí um bloco especialmente para a questão dos ataques e das defesas magísticas, mas o que o Pai Franz falou descreveu muito bem o processo de ataque de uma consciência que está numa faixa inferior. Infelizmente, esse não é o único tipo de ataque que existe, existem muitos outros, e um que é muito comum e normalmente precede esse ataque que o Franz falou. Por que precede? Porque o próprio Pai Franz disse, essa consciência ela não sobe, ela precisa que você entre em ressonância com ela. O que te deixou abaixar a sua frequência? Muito provavelmente foi um ataque de um irmão, de uma pessoa encarnada. E é essa questão que eu gostaria de conversar um pouco com vocês a partir de uma visão da física quântica. A física quântica é a ciência que explica a espiritualidade e prova, através de experimentos laboratoriais, que todos somos energia, que tudo é energia e tudo é informação. Tendo dito e entendido isso, fica claro e já está provado que a informação ela pode ser transferida. A informação de uma onda pode ser transferida para a informação de outra onda. Muito bem. Para essa informação ser transferida, ela precisa de um remetente e de um destinatário. Qual que é o endereço, o destino? Nós vamos estar falando isso dos destinos magísticos no próximo bloco, mas nesse primeiro momento eu gostaria de falar do nome das pessoas. Sempre que nós vibramos, mantramos, reverberamos o nome de alguma pessoa, estamos acessando diretamente o endereço dela, a caixa postal energética dela. Então, se você pensar o nome de uma pessoa, automaticamente o seu spin
se conecta com o spin dela, ou seja, vocês estão conectados e tudo que for vibrado a partir daí vai ser enviado para o endereço. E quem tem o controle é a pessoa consciente, né? A pessoa que vibrou, né? A pessoa que pensou, né? Essa é uma das principais, por exemplo, eu vejo isso dando um exemplo de praga, pessoa que pragueja a outra. Sim. Às vezes aquela pessoa já saiu do caminho, aquela pessoa já teve um confronto, mas nem lembra da outra. E aí fica a outra que sofreu a dor primeiramente e fica vibrando, pensa e fica enviando a informação. Fica enviando a informação mental. Tem alguns casos que são assim, quando a pessoa, né, ela já tem esse entendimento. Eu não vou nem dizer consciência, porque a pessoa consciente não faz isso, mas ela já entende como funcionam os fluidos vibracionais e magnéticos, o que não determina a efetividade da ação. Se uma pessoa que não sabe nada falar e pensar negativamente, a vibração vai chegar nela. Eu uso o exemplo do nosso trânsito aqui de São Paulo. Você nunca fez autoescola, não sabe o que significa uma placa de contramão. O fato de você não saber quer dizer que você está fora da atuação daquelas leis? Tente entrar numa contramão para você ver, meu querido irmão, o que acontece. E depois que você bateu o carro, tenta falar pro outro irmão: não, eu não sabia. Nos processos vibracionais é a mesma coisa. Eu não sabia que eu estava fazendo mal para aquele irmão em fofocar, em pensar, em fixar a minha atenção nele todo dia. Não sabia, mas as leis estão aí, elas são para todos, para quem sabe e para quem não sabe. Então, vamos tomar cuidado aí quando nós nos referimos aos irmãos, vamos procurar sempre tecer comentários construtivos, ter pensamentos lineares, para que a gente não esteja atacando uma pessoa sem nem saber que estamos atacando. E uma das formas muito perigosas é a falta do perdão. Por que a falta do perdão? Vamos supor que você discutiu aí com uma pessoa. Quando vocês dormem, o consciente passa a ficar em stand-by e o inconsciente começa a agir. E o inconsciente, a gente faz um trabalho de apometria aqui todas as quintas-feiras. Então, aqueles que quiserem, inclusive, participar, é só entrar em contato com a gente na página, falar: olha, quero participar da apometria, quero ver como que é, quero ser tratado, quero participar efetivamente trabalhando. E um dos trabalhos que a gente pega muito, tanto na apometria, até mesmo na Umbanda, quando quando a gente entra, se aprofunda bastante na mente da pessoa, é o caso de demanda inconsciente. O que é isso? Então a pessoa, quando ela dorme, ela desdobra. E ela desdobra e ela não tem mais a proteção da carne, ela não tem mais a consciência como regulador, porque é isso que a consciência é. A consciência, quando nós estamos... consciência, eu estou dizendo lógica, né? Consciência lógica, de acordar, olhar, sentir, fazer e pensar em muitas coisas, pensar no trabalho, pensar na família. Essa consciência lógica, ela fica em stand-by. E a consciência, o inconsciente, o lado espiritual, começa a atuar. Então, se você não teve um perdão verdadeiro, eu peguei um caso de uma pessoa evangélica, inclusive, que ela sentia muitas dores de cabeça, e tomava banho e sentia um odor muito forte, um cheiro pesado, e mesmo tomando banho, mesmo se limpando. Bom, ela veio para ser atendida aí pelo nosso grupo de apometria. E o grupo de apometria, dado momento, a gente começou a visualizar todos os campos e as pessoas, e a sogra dessa moça, ela estava ali com uma foto no sapato esquerdo dessa mulher.
e vibrava toda vez, porque para ela se separar do filho, e vibrava e ia pro culto da igreja, vibrando e pisando, batendo o pé no chão, batendo e tal, e achava que estava fazendo um bem, porque estava fazendo em nome de Deus, né? Supostamente em nome de Deus. Quando nós fomos ver, ela estava fazendo, abrindo e subjugando o espírito inconscientemente. E consciente até porque ela ia lá orar. Então a apometria ela pôde pegar esse ser desdobrado e conscientizar que não existia inimigo, que essa pessoa estava fazendo bem para o filho dela, mas foi muito difícil, estava no sapato. O mais interessante é que essa moça, ela, né, como o evangélico, ele precisa ver para crer, né? Gritar para crer, escutar para crer. E ela foi e pegou o sapato e trouxe o sapato com a foto. Então, foi uma demanda muito complicada, porque o pé da mulher suave, a mulher sentia dor na perna, ela sentia dor na cabeça, sabe? Estava muito pesado. Uma das demandas. Outra demanda que a gente pegou um dia desses duas pessoas que tinham se separado, elas já estavam com outras famílias, e uma delas, a mulher, ela não aceitava. Então à noite ela desdobrava e ia até o marido possuí-lo sexualmente. Então ela ia o marido ia fazer sexo com a outra mulher, né? E a ex-mulher vinha e possuía, ele não conseguia tirar a mulher da cabeça. Não conseguia tirar a mulher da cabeça. E aí aqui nós podemos ver que a mulher ainda amava, não concordava com a separação, embora já estava em outro relacionamento, e ia obsediar aí o ex-marido que não conseguia ter um relacionamento em paz. Então imagina que isso do lado espiritual é comum. Infelizmente é muito comum, muito simples. São casos que de repente você não tenha visto ainda, mas espiritualmente isso é muito comum. Então, outra dica, né, para você não ponha tudo nas costas dos Exus e Pombogiras, né, porque na Umbanda o pessoal entra, não, tem o Exu me obsediando, tem uma Pombogira negativada. Não é bem assim. Tudo é produzido pela mente, tudo é produzido pelo inconsciente coletivo, e muitas vezes esse inconsciente coletivo se torna tão visceral e perigoso que a pessoa não sabe da onde, a pessoa tem grandes perdas, grandes rompimentos, porque a situação não foi bem resolvida quando consciente. Lembra que eu falei do consciente lógico? O consciente lógico, ele é um regulador, e esse regulador nos protege em que sentido? No sentido de que, se ele é lógico, ele tem que ter uma resolução. Tudo, eu acredito muito que o universo foi feito com números. Então essa ressonância numérica, nós estamos falando, o Flávio estava falando de física quântica, é numérico. Você tem aí, por exemplo, a numerologia pitagórica, que explica muita coisa do seu nome, do seu papel na sociedade, e os números nada mais são do que agrupadores de pessoas somando virtudes e pontos a aprender. E o inconsciente, ele consegue acessar os números espirituais do registro acástico, e se a coisa não for resolvida no lógico, se o perdão não foi totalmente dado, porque muitas vezes as pessoas acham que o perdão eu dei o perdão e eu preciso ficar atrás dessa pessoa. Não, o perdão é deixar que cada um siga o seu caminho. E o falso perdão é muito mais perigoso do que você admitir que está com uma raiva. Com certeza. Agora,
rapidamente antes de encerrarmos o nosso bloco, meus queridos irmãos, o perdão, ele é uma parte da equação. O perdão evita que os contratos kármicos, que os relacionamentos kármicos se estendam, mas o perdão não equilibra a balança. Vou dar um exemplo para vocês. O Pai Franz vai me visitar na minha casa. Na entrada de casa eu tenho um vaso chinês da terceira dinastia Ming. Ele entra e quebra o vaso e me pede perdão. Eu dou o perdão para ele na hora. Está perdoado. Eu não crio nenhum contrato kármico futuro com ele. Ele está perdoado. Mas o meu vaso está quebrado. Ele precisa repor o meu vaso. Independente do perdão. Vejam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é muito importante que isso fique claro para que vocês tenham relacionamentos kármicos sadios com a sociedade, com os familiares, enfim, com todos à sua volta. E é isso aí, então vamos para o próximo bloco, para continuarmos falando sobre demandas psíquicas, sobre ataques energéticos negativos. E no final do bloco eu vou dar um decreto para vocês, um decreto que o meu preto velho passou para que você tenha um pouco mais de paz, para que você determine para o universo qual é o tipo de relação que você quer ter com ele, com as pessoas e com essa grande rede. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí para o terceiro bloco do nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude aqui na Rádio Toques de Aruanda, e hoje estamos falando sobre demandas, sobre ataques psíquicos e energéticos, e no último bloco nosso querido Pai Franz terminou fazendo uma explicação bem sucinta sobre a questão do perdão, e que realmente, se você não vibra o perdão no seu coração, você está abrindo aí portas para entrar em ressonância com as forças não tão interessantes, e é justamente sobre isso que nós vamos abordar nesse bloco, o que fazer depois que essas portas já estão abertas. E é aí que vem um tema muito querido, pelo menos por nós aqui do CJ, que é a magia, em específico a magia divina, e aí com certeza o Pai Franz vai poder discorrer ricamente sobre esse assunto e desmistificar a ferramenta magística, porque a magia, ela está aí, a magia existe, nós praticamos muitas vezes no nosso dia a dia sem nem saber. Então vamos começar a ver a magia com outros olhos, como uma ferramenta importante. O ideal seria não abrir as portas, né? Mas já que nós estamos evoluindo o nosso sentimento, nosso mental, às vezes a gente desliza, abre essas portas, e ainda bem que temos os processos magísticos aí para defender o nosso corpo, a nossa casa, o nosso trabalho, não é, Pai Franz? Com certeza. Então a gente aqui no Instituto, a gente conhece algumas escolas de magia, mas uma que a gente pratica, porque é a magia com trava de segurança, que é a magia sagrada que foi canalizada pelo querido irmão Rubens Saraceni, meu pai de santo, meu amigo de fé. E importante frisar que foi canalizada através dele pelo mestre Seiman, Ogum Sete Espadas da Lei da Vida, e trouxe aí um conceito novo de aplicação de virtudes divinas, né? Então ele pôs a magia dentro de um contexto, de uma visão umbandista,
em 7 tronos com 14 polaridades, femininos e masculinos. E essas polaridades ele codificou para que a gente aplicasse em nosso íntimo. Então vamos pôr assim, por exemplo, vamos falar do amor. O amor tem a polaridade masculina ou ativa, e a feminina, que é passiva ou expansora. E isso nos dá 2 campos aí de consciência. O campo da consciência de que quando eu estou vibrando o amor, eu estou expandindo, eu estou trazendo mais atributos para que eu possa acrescentar e me preencher de benevolência, me preencher de respeito, me preencher de fortitude, do agregar. Quando eu estou vibrando no amor ainda, de uma forma negativa, eu estou vibrando ao contrário, eu estou vibrando a falta de respeito, eu estou vibrando o desagregar, eu estou vibrando a separação, mas ainda assim dentro da virtude, dentro do ponto do amor na criação. Então, quando eu entendo que nada, absolutamente nada dos meus comportamentos, atitudes e pensamentos saem de um plano divino maior, que é o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a ordem, a evolução, a geração e a fé, absolutamente nada do que você faz sai disso, mas pode se polarizar de uma forma negativa e primitiva. Então a magia, trabalhando nessa vertente, trabalhando nesse ponto de vista, faz com que nós entremos no ponto de consciência dessas virtudes. Então, quando o mago ele ativa a magia, ele está abrindo e está trazendo para o campo dele uma irradiação viva e divina que dá consciência e poder de atuação, que dá expansão e dá tranquilidade, que dá visão. Então, o mago, quando ele começa, ser mago é ter o controle de si mesmo. Primeiro ponto. Então, quando você está nessa virtude, por exemplo, do amor, do negativo do amor, você está desagregando tudo. Você imagina um ímã, e você tem a parte do ímã que você puxa e tem a parte do ímã que repele, certo? Isso é um ponto físico. Quando você está na parte do ímã repelindo, você pode estar repelindo virtudes. Você pode estar repelindo o bom do amor, você pode estar repelindo a polaridade positiva do amor. E quando isso acontece, você sai da essência. Você fica no vazio da essência, porque tudo que vem para te somar, na verdade, não consegue campo para entrar. E em vez de estar somando, está desagregando, está diluindo, está descarregando. E quando você fica absolutamente zerado dessa virtude, você entra no campo do vazio, no paralelo da virtude. E aí você fica dentro de um campo onde outros que estão no paralelo da virtude podem causar danos energéticos, danos conscienciais àquele que está perdido. Então, magia divina, o que nos guia são as virtudes. Imagine que essas virtudes eles estão em trilhos. E quando o trem sai fora do trilho, você não tem como andar e chegar no seu destino. E o mago, quando ele ativa esse poder, ele vai e coloca de novo a virtude para que a pessoa comece a andar no trilho novamente. Recomece a andar no trilho. São muitos métodos de aplicar magias. Nós temos uma forma de determinação
muito fechada, com aquilo que eu falei, com a trava de segurança, para que você, através de verbos são ações, verbos são funções, você consiga entrar no campo eletromagnético daquela pessoa e desencadear um poder que preencha aquele vazio, aquele trem fora do trilho, para que ele possa naturalmente voltar para o seu caminho. Então, isso é magia. Fora que a magia te dá o controle do seu eu. Se você sabe o que é o amor, você não vai querer desamor. Se você sabe o que é o consciente, você não vai querer a inconsciência. E faz com que você se direcione cada vez mais para encontrar a sua virtude maior. Essa questão de não saber o que é o amor, acho que é o ponto de todos os ataques psíquicos e energéticos. E aí, se tratando de magia, infelizmente o planeta Terra hoje é um planeta de magia negra, principalmente a sociedade brasileira. Como assim? Estão achando estranha essa minha colocação? Vejam aí amanhã, quando vocês forem para o trabalho, vejam quantos cartazes, ou quem pega metrô, quantos panfletos de amarração com 100% de garantia que vocês vão estar sendo ofertados aí. Isso é magia. Isso é magia negra. E você, embora não seja o mago, aliás, eu não vou nem usar esse nome porque essas pessoas não merecem esse título. Esses feiticeiros, quando você contacta um feiticeiro desse, você se torna parte dessa ação e é visto pelos olhos espirituais como um dos mandantes aí dessa ação mágica. Infelizmente, por que esse nível de magia é muito procurado? Porque as pessoas, elas estão desestabilizadas, estão negativadas no campo emocional e no campo do amor. Eu imagino que você deve ver muito isso no seu consultório, né, Paul? Como é que a PNL lida com isso? Porque, nossa, se as pessoas procurassem a PNL antes de procurar o feiticeiro, magisticamente falando, a egrégora do planeta Terra seria bem mais leve. Seria mais fácil, né? Seria bem mais fácil. Nós em PNL nós temos um conceito que se chama condição de boa formulação de objetivos, né? E um objetivo bem formulado é um objetivo que depende de você e não de um terceiro ou de uma outra pessoa. Então, quando uma pessoa tem assim um objetivo, eu vou dar um exemplo de trabalho, né? Uma pessoa uma vez me procurou e falou: eu quero trabalhar numa empresa X, né? Esse é o meu objetivo. Bom, como é que a gente vai saber se essa empresa X vai querer contratar essa pessoa, se vai ter a vaga para ela, se vai querer que ela trabalhe ali, né? Se vai ter uma pessoa lá que vai aprovar? Não dá para saber isso. Então, esse é um objetivo mal formulado, né? Um objetivo bem formulado eu quero um trabalho que me permita produzir, né, com os meus conhecimentos e que me dê um retorno de salário e que seja numa empresa conceituada e que me dê satisfação e que me dê prazer. Ou seja, isso depende de mim, eu procurar um trabalho desse, né? Isso é uma ação que eu vou fazer. Agora, né, se depende do outro, é um objetivo mal formulado. Então, eu quero que aquela pessoa me ame, é aquela pessoa que tem que me amar. Esse é um objetivo mal formulado. E se aquela pessoa não quer, não está afim, né? Ou às vezes pode acontecer, a pessoa morreu, você vai fazer o quê? Né? Então, um objetivo bem formulado no amor é você dizer: eu quero ter uma pessoa do meu lado, uma companhia que tenha tais e tais características que são importantes para mim, que afinize comigo, né? Que possa ter um relacionamento saudável, produtivo e pleno de amor. Né? E quando a pessoa, por exemplo, o amor não é correspondido, mas ela chegou num ponto que a pessoa estar junto dela não a satisfaz mais. Ela não quer que a pessoa não esteja com mais ninguém ao longo da vida ou das vidas, dependendo da cabeça dessa nossa querida irmã. E aí, se encaixa
nesse parêntese que você abriu? Então, essa pessoa, ela no mínimo está emocionalmente perdida, né? Ela ficou com uma trava emocional do passado, né? Que ela não consegue superar. E aí ela deseja o mal para outra pessoa, deseja que a outra pessoa nunca mais seja feliz, deseja que a outra pessoa se ferre ou alguma outra coisa assim. Então, isso é um problema do indivíduo, né, que está desejando isso. Esse indivíduo está com uma questão emocional mal resolvida e está gerando uma demanda psíquica em cima de alguém, não está? Está gerando, no primeiro momento, uma demanda psíquica e uma demanda magística no segundo momento, se ela for até um feiticeiro para fazer algum trabalho de amarração, ou enfim, muitas outras vertentes aí que nem vale a pena comentar. Depois que o espírito ele entra no lado espiritual totalmente, né, sem a carne, ele está no lado espiritual, ele percebe que tudo que ele pensa se manifesta, entende? E isso é uma coisa de todas as direções, tanto na direção de cima quanto na direção de baixo. Então, espíritos negativados por emocional ou qualquer virtude que possa estar negativada, ele sabe disso. E ele, no vazio da virtude, ele tem que buscar o que fazer. Entendeu? O espírito, porque imagina uma eternidade sem fazer nada, é a principal dor. E quando esse buscar o que fazer é prejudicar o outro, ele usa de métodos e faz contratos e faz alianças com espíritos que já sabem fazer isso. Resumindo, a magia, ela faz exatamente o que o Paul falou na PNL. Então você põe a determinação e o controle nas suas mãos, não em torno de um objeto ou uma pessoa, mas em torno de uma sensação e um sentido. Então a magia, ela dá um sentido para a coisa, ela vai em busca de um sentido, e sentido é virtude. Sentido do amor, sentido do conhecimento, sentido da geração, da evolução. Então, quando você tem essa capacidade, você começa a desenvolver faculdades magísticas, você coloca a ferramenta totalmente na sua mão. Eu vou panelizar, vou tornar polêmico um pouco mais. Mesmo você que está dentro de um centro, que põe tudo na mão do seu guia, do seu orixá, não, o meu orixá vai dar, o meu orixá vai trazer. Orixá é guia, e guia não é execução. O orixá, ele te dá a ferramenta. Você transforma isso em instrumento. E a magia, quando você se torna mago, você é um instrumento. Você não é mais ferramenta. Por quê? Porque você começa a determinar e criar campos energéticos vibracionais, positivos, criar campos e situações a favor do seu caminho. Por quê? Porque você está vibrando, você intensamente vibrando por você. Tem coisa mais perfeita, Flávio? Nada, você está em harmonia, está pleno. Então, fique aí com essa reflexão. Aqui nós temos curso de magia, aqueles que se interessarem, entrem na nossa página, o CJ, eu me interessei por magia, eu quero trabalhar com a magia divina, estamos abrindo aí turmas, para que você possa se dotar também de uma ferramenta, de um poder de ativação que vai te dar uma consciência maior das coisas, uma visão maior do seu caminho e, por consequência, realizações melhores. Vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos em seguida com o nosso último bloco, uma conclusão de tudo isso. Axé. Oh
Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí com o nosso último bloco. Tem muita coisa para falar de defesa, tem muita coisa para falar de magia. Não vamos acabar por aqui. Inclusive eu vou passar para vocês aqui um decreto que o Preto Velho deixou para nós, para que você tenha um melhor relacionamento com a sua energia, um melhor relacionamento com as pessoas que te cercam, porque na verdade não somos inimigos, né? Não temos nenhum inimigo. E isso é um ponto de consciência que precisa ser verbalizado e entendido. Então, o decreto, anotem aí. Decreto. Eu decreto que não tenho mais inimigos nesse plano ou em outro. Portanto, posso manifestar a minha luz em meu caminho e me conectar com a abundância universal. Então, vou repetir. O decreto é assim: você acorda de manhã, você toma o seu café, dá aquela espreguiçada, abençoa o dia e faça o decreto para o universo. Eu decreto que não tenho mais inimigos nesse plano ou em outro. Portanto, posso manifestar a minha luz em meu caminho e me conectar com a abundância universal. Olha que decreto bonito, forte. Muito, muito. Eu sou suspeito para falar de decretos, né? Eu adoro decretos e com certeza vou incorporar esse daí nas minhas práticas matinais. Rapidamente, qual é a diferença de decreto e determinação? Boa pergunta. Rapidamente não vou saber responder. Vou ter que pensar um pouco. A determinação talvez seja um pouco mais extensa, talvez. Tá vendo como temos muito programa. O próximo programa então falaremos de decretos, determinações. Mande suas dúvidas em relação aos ataques e às defesas psíquicas. E falaremos cada vez mais sobre essa ferramenta que é a magia e o poder da mente, né? O poder da mente, o poder o seu poder de manifestação. Lembrando, então vamos dar aí os nossos recadinhos do coração. Flavinho, recadinho para essa semana. Essa semana tem o seu curso de Chama Violeta. Sim, no sábado temos o nosso curso de Chama Violeta. Chama Violeta é uma técnica terapêutica de transmutação de padrões negativos. E aí em padrões vocês entendem pensamentos, sentimentos, registros emocionais, mentais e até mesmo espirituais. Chama Violeta é uma técnica que foi canalizada através do mestre Saint Germain, utilizada dentro da tecnologia e dos padrões Reiki de aplicação. Então, para você fazer esse curso, você tem que ser reikiano já, e te dá o poder de transmutar tudo aquilo que não for paz, amor, harmonia e perfeição na sua vida. Recomendo muito que você, reikiano de qualquer nível, venha experienciar esse curso. Entre em contato aqui com o Instituto Cultural e Social Plenitude, faça a sua inscrição, e as 3 primeiras pessoas que ligarem e falarem que ouviram o nosso programa vão ter aí 50% de desconto. 50% de desconto no curso de Chama Violeta. Esse desconto, queridos irmãos, você não encontra em nenhum outro lugar que dá esse curso. Então, entre em contato conosco, vai ser um prazer e uma honra tê-los aí no sábado. E também
essa sexta-feira teremos gira de boiadeiro, trabalhando tudo aquilo que está parado no tempo, trabalhando tudo aqueles padrões que estão congelados e que você não consegue vencer. Então o boiadeiro trabalha nesse sentido. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, nós começamos nosso desenvolvimento espiritual, muito ritualístico, um desenvolvimento diferenciado de outros, porque a gente traz a consciência do orixá para dentro de você. No sábado teremos também com o Paul o trabalho de constelação sistêmica a partir da 1h30. Todas as nossas giras, às sextas-feiras, começam 19h30 para começar a pegar senha. Então é importante que você chegue por volta desse horário para conseguir pegar a sua senha aí e passar com os nossos amados guias espirituais. Obrigado a vocês que nos escutaram, obrigado Paul, obrigado Flávio por mais esse programa. Vamos continuar falando de magia, ataque psíquico, padrões de pensamento, enfim, vamos fazer um programa aí bem complexo e muito esclarecedor a respeito dessa vertente para que você tire alguns mitos aí da sua mente e possa ser verdadeiramente atuante em sua vida. Muito axé, muito amor, muita virtude em seu caminho. Até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.